pode adiantar. Se inventarem um remédio novo para a cura do câncer agora, você vai tomar esse novo ou vai continuar tomando o velho? Novo, é novo. Presidente, estou falando do efeito estufa e hoje um artigo publicado na revista Nature mostra que o... Revista? Nature mostra que o desmatamento e a agropecuária são responsáveis por quase 1/4 do efeito estufa. O senhor tem incentivado muito o setor agropecuário. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga, por exemplo, o desenvolvimento da agropecuária no Brasil em relação a esse dado que foi apresentado hoje? O mundo está com aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Cresce 70 milhões de habitantes por ano. Os números que eu tenho pelo Ministério da Defesa, do alistamento militar obrigatório, que equivale a nascidos há 18 anos, nos aponta que nós crescemos um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. A pessoa tem que comer. Tá? E como é que você tem que estimular o agronegócio? É a parte da economia que mais está dando certo no Brasil. Nós concorremos com a Austrália, Estados Unidos, então temos que colaborar com esse setor. E por outro lado, a propaganda negativa, né? Chama a ministra Tereza Cristina de a rainha do veneno. Porque, por trabalho dela também, junto à Câmara, liberamos, né, mais de uma centena de produtos que vão fazer bem para o agronegócio, deixando para trás velhos outros tipos de combate a pragas no campo. Estamos evoluindo. Agora, por que essa pressão enorme? É a guerra comercial. Por que a pressão enorme sobre a Amazônia? Porque eles querem a Amazônia, pô. Ninguém chama uma menina de feia se ela não é bonita. Tá certo? Então no mundo todo está conectado. O próprio nossa união com o Mercosul, tem outros países que não estão gostando disso, vão perder mercado na Europa. É natural isso aí. Agora nós é que devemos falar a verdade e divulgar o que o Brasil tem de bom. E se tirarmos o agronegócio fora, os nossos commodities, né, a gente vai viver do que na economia? Presidente, é possível crescer com preservação? Sim, é lógico que sim. Bom, se tem que alimentar e talvez... É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da Folha amanhã que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. Bom dia, Bolsonaro, a citação do Agrimã nos Estados Unidos. Quando que o senhor manda, né, o Senado, já que saiu o Agrimã? Eu converso, se puder conversar hoje com o Ernesto Araújo, toma decisão, não tem pressa não, tá tranquilo. Foi um Agrimã até um pouco diferente, né, lá do pessoal, então eu estou muito feliz aí e tenho certeza que esses laços de amizade e comerciais com os Estados Unidos serão potencializados com o Eduardo lá. Diferente por quê, presidente? Porque teve o linguajar pessoal do documento que eu recebi. O senhor pode contar Não, pra gente? é pessoal, próprio punho do Trump, se ele autorizar, o Felipe G. Martins vai entrar em contato, se o Trump autorizar, daí eu mostro para vocês aí. Muito pessoal. Só para ficar claro sobre a questão do Eduardo, ele conversa hoje com o chanceler Ernesto e após a conversa o senhor confirma, envia ao Senado a indicação dele para embaixador nos Estados Unidos? Sim, tá vendo, eles que acertam a data para mim. Por coincidência, eu acho que foi o Eduardo que apresentou o Ernesto, agora o Ernesto está apresentando o Eduardo, tá vendo? Ó, bota o laço familiar da Globo aí, mais um. Falou? Bota lá. 102 passa para 104 parentes no meu gabinete, falou? O senhor envia hoje essa mensagem ao Senado? Não tem tanta pressa não, pode ser segunda-feira, terça, daí o Eduardo que decide, traz para mim o papel lá que a gente assina. Presidente, a Confederação Nacional dos Municípios... Como é que é? Recebi. Não posso falar porque é do próprio punho, mas se o Moro mandasse uma carta para mim, do próprio punho eu para ele. Segura. Se o Trump autorizar, eu vou ficar muito feliz em divulgar. Muito feliz, tá ok? Presidente, de alguma maneira... Até porque o estilo dele é bem parecido do meu. Argumento? Eu conheço um montão de senador que são amigos meus. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. E ele é uma pessoa muito bem relacionada lá dentro também. E vai ser sabatinado, não vai ser nada voltado apenas desse lado. Ele vai ter que demonstrar conhecimento lá dentro. Se não demonstrar, vai ser reprovado.
Presidente, essa semana o seu filho, o Carlos, teve de volta ao Planalto, ele não vinha há muito tempo. Como é que está a relação de vocês? Você não encontrou com ele no Planalto? Você tem filho? Não. O dia que você tiver, tu vai ver. Como é que tá? Filho é sempre assim, né? Tem uma senoide, às vezes tem algum probleminha, tá? Mas me dá muito mais alegria do que o problema. Voltou e sempre teve as portas abertas. Resolveu tirar umas férias aí, e mesmo de férias vocês não esqueceram dele. Presidente, em relação a excludente do estúdio, queria saber alguns pontos, quais pontos de diferença, aproveitando a presença aqui do ministro Moro, porque o pacote anticrime ele já previa algumas modificações em relação à legítima defesa, excludente do estúdio. Eu queria saber quais são as diferenças entre o projeto que o senhor está prevendo e o pacote anticrime. Valeu. Vou falar, depois eu complemento, se veja, for o caso. A proposta que o presidente está colocando é uma proposta em construção. Quando tiver a proposta finalizada, isso vai ser dado publicidade, vai ser trabalhado no parlamento. Né? O que existe é um receio, né, somente de agentes de segurança pública, que muitas vezes trabalham em condições extremamente difíceis, quase às vezes em zonas de guerra, lugares dominados pelo crime organizado, um receio deles serem processados por terem se defendido. Então tem que se encontrar uma solução que, vamos dizer assim, proteja o agente de segurança para realizar o seu trabalho. Claro que isso não significa qualquer licença para matar ou coisa parecida. O criminoso tem que ser preso e não ser morto. Agora, precisa se discutir esse tema, porque vamos dizer assim, a questão da segurança pública no Brasil não é algo assim tão simples. O governo do presidente tem avançado bastante, isso tem sido noticiado inclusive por instituições que não são lá muito simpáticas ao governo, que os índices de criminalidade estão caindo. O governo apresentou essa proposta, o projeto anticrime tem propostas importantes, o que não significa que outras propostas não possam ser apresentadas para aprimorar. Ontem, sobre o ministro Moro, aproveitando que os senhores conversaram sobre isso, a respeito da autoridade, do pacote anticrime, isso foi acertado? Já tem um calendário? Não, olha só. Ontem era sobre priorizar as questões econômicas. Quem faz o calendário é lá o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Nós aqui nos acertamos no momento certo de buscarmos, né, pessoas simpatizando nossas causas para botar em pauta o que nos interessa. Eu gostaria agora que, como passou na Câmara o segundo turno, que a Câmara começasse a votar o projeto anticrime do Sérgio Moro. Mas ao mesmo tempo o senhor pediu paciência. Paciência, ninguém mais do que eu tenho paciência do que o Moro. Eu ouço 22 ministros, eu tenho mais paciência que todos eles juntos. Mas significa... A paciência, logicamente, um ministro, na situação do Moro, meu entendimento, ele veio para o governo com propósito e ele quer ver as suas propostas aprovadas. Ele tem consciência que depende não apenas dele, depende do parlamento. Então a paciência que eu peço para ele, pede para mim também, que é muito comum, quantas vezes ele me conteve, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Presidente, por que o ministro veio aqui agora de manhã? Porque eu convidei para ir lá na entrega de espada dos novos oficiais generais aqui no Clube Militar. Eu faço uma pergunta, o ministro está se sentindo pressionado de alguma maneira? O café da manhã aqui é melhor do que o café da manhã do Ministério da Justiça, viu? O senhor está se sentindo pressionado de alguma maneira em função do projeto não ter avançado? O próprio presidente ontem admitiu que o projeto poderia contaminar, por exemplo, a votação da reforma da Previdência. Não, veja, a reforma da Previdência sempre teve prioridade, porque existe aí uma necessidade de alavancar a economia. Superada a votação na Câmara, não existe nenhum óbice para ser debatido o projeto anticrime dentro da Câmara. É um projeto importante, é um projeto do governo Bolsonaro. Não seria possível esse projeto se não fosse a eleição do presidente, né? Se tivesse tido outro resultado na eleição, provavelmente a gente estaria discutindo anistia criminosa, alguma coisa assim. Na verdade, nós estamos discutindo um projeto que fortalece o combate ao crime, e esse projeto foi muito discutido com o presidente. Tem a aprovação do presidente, é um projeto do governo. O senhor se sente pressionado de alguma maneira? Pressionado? Sim. Não, talvez pela imprensa. Ou discutir uma nova dissertação, eventualmente uma substituição do relatório do capitão Augusto. Você vai conversar com o presidente Maia sobre calendário para tentar manter o texto com os deputados do projeto do senhor? Nós conversamos cotidianamente com os parlamentares, seja com o presidente Rodrigo Maia, seja com o Davi Alcolumbre, seja com outros. Agora, existe um processo legislativo que só se encerra quando há a votação. Então, nada ali foi perdido propriamente dito. Existe um comitê de estudos, nós respeitamos esse comitê de estudos, ali existem visões, às vezes, divergentes sobre esses temas, mas claro que o que conta vai ser quando vai ser votado. E o governo vai defender suas posições com respeito aos parlamentares. Se perder, perdeu. Se ganhou, ganhou.
Mas o governo acredita nesse projeto. Esse projeto é importante. O que nós temos feito avançar nessas quedas de criminalidade, nós estamos vendo operações toda hora contra a corrupção, contra o crime organizado. Hoje mesmo uma operação forte contra uma organização criminosa. Isso não era feito no passado, pelo menos não com a mesma intensidade. E tem refletido nessa queda de índice. Agora, mudar a legislação para deixar o sistema de segurança e de justiça mais forte também é importante. Os parlamentares são sensíveis a essas pautas. Os senhores têm uma... Dá licença. Está no projeto do Moro a questão do excesso. O caso Ana Hickman, do cunhado. Imagina o que passa na cabeça desse homem ao longo desses anos. Ele evitou uma tragédia. O marginal entrou no hotel no quarto do hotel que eles estavam. Feriu uma mulher com 2 tiros. Ele dá 3 tiros na cabeça do marginal com a arma do marginal. Já foi pedido arquivamento. O MP lá de Minas Gerais fica o tempo todo recorrendo. Está para ser julgado novamente. É justo com a Ana Hickman ir para tribunal de júri? Não vou nem falar em condenação. É justo sequer ir para tribunal de júri? Vamos na proposta do Sérgio Moro prever acabar com isso aí. Nada mais claro do que legítima defesa nesse caso, que não tem que se levar em conta a questão do excesso. Isso se aplicaria, pelo projeto do Moro, ao cunhado da Ana Hickman. E permite dizer, presidente, essa norma tem no Código Penal alemão, tem no Código Penal português. Ministro, não é nenhuma extravagância. Não, tá certo. Essa norma se aplicaria, por exemplo, ao policial que sobe um morro, atirando a esmo e atinge acidentalmente uma criança? Rapaz, deixa eu responder. Olha, eu me dou bem com o governador Witzel. Eu vou entrar em contato com ele hoje. Eu não vou, tá? Para convidar você a subir o morro com um policial sem atirar. Tá? Não é atirar a esmo, mas subir o morro conflagrado, tomado pelo tráfico, tá certo? Onde esses policiais têm que resgatar um colega que está detido lá sem atirar. Mas, então, agora, o que acontece é o seguinte, isso é guerra de guerrilha, área urbana. Aí entra o meu exclusão de ilicitude para a operação de GLO. Está em parte atingido pelo Moro. Você pode acertar essa câmera, topar para ver do prato dele e deixa bem claro. Vou repetir para vocês aqui. É GLO, garantia da lei e da ordem. Um jovem soldado com 19 anos de idade, com um fuzil no peito, está numa operação dessa. Acaba tendo um efeito colateral. É justo pegar esse moleque que é torcedor do Flamengo, do Vasco, que vai na praia, tem sua namorada, botar esse cara num tribunal, numa auditoria militar para ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia, a responsabilidade tem que ser minha no caso de GLO, tem que ser do governador no caso de policial. E o que o bandido tem que aprender? Que tem que respeitar as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, ponto final. É só fazer 2, 3 operações com a excludente de ilicitude que a bandidagem vai acabar. Permite só um adendo assim, não existe isso de policial subir atirando a esmo. O policial é um profissional dedicado para a segurança pública. O propósito principal dele é servir e proteger. Agora, pode acontecer numa situação de confronto, eventualmente um erro, danos colaterais, isso daí tem que ser apurado. Agora, a afirmação de policial sobe o morro atirando a esmo é falsa. Que isso, não pode fazer esse tipo de afirmação. Se o policial acidentalmente atinge um morador de uma dessas áreas... Vamos fazer uma coisa, vamos deixar o policial no quartel e vamos deixar aí o batalhão de escoteiros subir o morro. Acho que é a solução essa aí. A pergunta é só se aplicaria a ele ou não. Se aplica? Acidente é acidente. Se acontece um erro, um acidente, isso vai ser apurado, né? Evidentemente que se aconteceu isso, o policial não tem intenção de cometer esse crime. Cometer um erro tem que ser apurado se ele tem que se pagar ou não por esse erro. A proposta que existe no projeto é bastante específica, né? Esse caso que foi mencionado pelo presidente, envolvendo aquela famosa atriz, modelo, é um caso característico. Aquela pessoa não pode ser tratada como uma assassina. Defendeu a família e as pessoas não são máquinas. Eventualmente podem cometer ali algum excesso. E como eu disse, não tem nenhuma extravagância nisso. Procure lá, artigo 33 do Código Penal alemão, artigo 33 do Código Penal português. É uma reprodução exata desse dispositivo legal. Se o excesso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Todos vocês. Presidente, de alguma maneira... Até porque o estilo dele é bem parecido do meu. Os dados apresentados pela Confederação Nacional dos Municípios, de alguma forma, refutam a informação do presidente da Caixa de que os municípios dos estados nordestinos estariam inadimplentes e por isso não estariam recebendo os recursos da Caixa Econômica Federal. Os números mostram que, na verdade, essa inadimplência ela é quase que geral
e ainda assim o dinheiro é liberado para outros estados, para outras regiões que não dos estados do Não procede. Tem os governadores do Nordeste, eles querem separar o Nordeste do Brasil. Não vão conseguir. Não vão precisar de outro Caxias para manter o Brasil unido. Eles acham que são os tutores, são os reis da área. Não são os reis da área. Para você liberar qualquer empréstimo, você tem uma gama de pré-requisitos. Você não pode simplesmente liberando não ao seu bel prazer. Agora, nós temos liberado muito recurso para o Nordeste. Olha o governador da Bahia anunciando aí nas revistas de empresas aéreas que o aeroporto Vitória da Conquista é uma obra dele. Primeiro que é do povo, outra, 90% de dinheiro da União, 10% deles. Para que isso daí? Eles querem crescer em cima de obra dos outros. A falha, primeira coisa, né? Se essa petralhada e parasse de mentir, já estaria fazendo um grande serviço à nação. Mas a mentira, para eles, né, é o oxigênio. Né? Mas os dados são oficiais da Confederação. Não tem nada, a minha ponte aí, um município que na mesma situação de outro estado foi negado para o Nordeste e não para o Sudeste. Então, Paulo, com todo respeito a você, isso aí os caras ficam pegando uma besteirinha lá para criticar, igual quando dois casal estão brigando. Né? Ah, você fez pipi na tampa da privada, acabou o mundo. Tá certo? Acabou o mundo, pipi na tampa da privada. Não, é verdade. Toalha em cima da cama. E o contrário também. O marido reclama da mulher. Ah, você deixou aquela péssima íntima no torneira do banheiro. Ah, acabou o mundo. Acaba com isso, pô. Acaba com frescura, pô. Presidente, durante a campanha, ainda... Como deve estar, que agora o capitão Motosserra está ajudando a preservar o meio ambiente, né? Não preciso mais, atenção empresários, não preciso mais publicar os seus balancetes dos jornais de grande circulação. Foi de São Paulo, Valor Econômico, Globo, Estadão, você deve estar vibrando comigo, né? Vamos ajudar a combater o aquecimento global. Vamos facilitar a vida de todo mundo. Alguns falam o seguinte, depois da publicação do Globo de domingo, todo dia tem porrada em mim, todo dia teria um motivo. Mas essa medida é para retalhar a imprensa? Negativo. É para facilitar a vida do empresário. Por que o senhor disse os acionistas vão ter mais recursos, né? Vai ter mais lucro. Olha só, vai vir, porque eu estou sabendo, nota da Firjan, da Fiesp, da Fierg, tá? Fierg, elogiando essa medida nossa. Acabou. Não precisa mais de publicar balancete em jornal, ninguém lê. Por terça-feira eu vi lá o Valor Econômico, 11 páginas para uma empresa publicar seu balanço que ninguém lê. Eu acho que nem acionista lê. Presidente, então por que o senhor disse que estava retribuindo ataques da imprensa ao assinar essa medida? Retribuindo ataques? Não, estou mostrando para a imprensa que nós estamos evoluindo. Tá? Nós queremos fazer com que o empresário não tenha mais essa burocracia para cumprir a lei mudou. E pelo que eu levantei por alto, esses grandes jornais vão perder por ano, ou deixar de ganhar em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você acha isso positivo? Extremamente positivo. Os jornais percam dinheiro? Mas espera aí. Você quer que o jornal continue recebendo 1 bilhão e 200 por ano? Uma coisa que pode ser feita na internet, nós evoluímos, meu Deus do céu. Tudo bem, mas o senhor nós evoluímos. O senhor falou da perda do dinheiro dos jornais, não da economia dos empresários. O empresário vai gastar menos, pode diminuir o preço do teu produto na ponta da linha. A imprensa se reinventa, a imprensa tem toda uma virtude, hoje existe a internet, não pode continuar vivendo de uma prática que gerava ônus ao empresariado desnecessário, uma coisa antiga, nem sei se em algum lugar do mundo alguém publica balanço em jornal impresso. Então assim, a imprensa tem virtudes e vai se reinventar, vai encontrar outras fontes de renda. Presidente, o senhor sancionou uma lei em abril que previa o fim da obrigatoriedade desses anúncios para final de 2021. Por que adiantar esse processo? Você pode adiantar. Se inventar um remédio novo para a cura do câncer agora, você vai tomar esse novo ou vai continuar tomando o velho? Novo. Presidente, estou falando do efeito estufa e hoje um artigo publicado na revista Nature mostra que o... Revista? Nature mostra que o desmatamento e a agropecuária são responsáveis por quase 1/4 do efeito estufa. O senhor tem incentivado muito o setor agropecuário. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga, por exemplo, o desenvolvimento da agropecuária no Brasil em relação a esse dado que foi apresentado hoje? O mundo está com aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Cresce 70 milhões de habitantes por ano. Os números que eu tenho pelo Ministério da Defesa,
do alistamento militar obrigatório, que equivale a nascidos a 18 anos, nos aponta que nós crescemos um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. A pessoa tem que comer. Tá? E como é que você tem que estimular o agronegócio? É a parte da economia que mais está dando certo no Brasil. Nós concorremos com a Austrália, Estados Unidos, então temos que colaborar com esse setor. E por outro lado, a propaganda negativa, né? Chama a ministra Tereza Cristina de a rainha do veneno, porque por trabalho dela também, junto à Câmara, liberamos, né, mais de uma centena de produtos que vão fazer bem para o agronegócio, deixando para trás velhos outros outros tipos de combate a pragas no campo. Estamos evoluindo. Agora, por que essa pressão enorme? É a guerra comercial. Por que a pressão enorme sobre a Amazônia? Porque eles querem a Amazônia, pô. Ninguém chama uma menina de feia se ela não é bonita. Tá certo? Então no mundo todo está conectado. O próprio nossa união com o Mercosul, tem outros países que não estão gostando disso, vão perder mercado na Europa. É natural isso aí. Agora nós é que devemos falar a verdade e divulgar o que o Brasil tem de bom. E se tirarmos o agronegócio fora, os nossos commodities, né, a gente vai viver do que na economia? Presidente, é possível crescer com preservação? Sim, é lógico que sim. Bom, se tem que alimentar e talvez... É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da Folha amanhã que estou dizendo que tem que ter controle na natalidade. Planejamento familiar. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho 5. Tá certo? Mas como regra é isso. Você falou que já teria um novo nome. Não tem um novo nome. Ontem o senhor falou que falaria sobre o ouro. Não, faltaram alguns dados. Foram 700 quilos de ouro roubado. O imposto total está na ordem de 7%, mas eu quero apurar o valor exato. Eu quero mostrar que essas riquezas, como o ouro, saem do Brasil, a maioria de forma clandestina, e nós temos que botar um freio nisso. Eu acredito que não podemos mandar para fora as riquezas dessa forma. Você vê, o próprio Roraima exporta ouro com uma mina apenas legal, que produz muito pouco, exporta uma grande quantidade de ouro. Agora, quando fala legalizar o garimpo, o mundo cai na minha cabeça. O que é legalizar o garimpo? É dar dignidade para o garimpeiro que não sabe fazer outra coisa, porque eu já rodei em garimpos pelo Brasil. É dar dignidade, legalizando, ajuda a preservar a questão ambiental, a gente vai fazer tudo para que não haja consumo de mercúrio, é isso que queremos fazer o garimpeiro. E essa riqueza produzida lá, venda aqui no Brasil. Essa riqueza fica aqui dentro, quem sabe para a Caixa Econômica Federal, ao lado de um pelotão do Exército. Mais ou menos, não me critique, por favor, e o Padrão foi um pouquinho Serra Pelada, arrumou o negócio, estava bagunçado, foi lá o Exército Brasileiro, foi lá a Caixa Econômica e arrumou bastante a extração do ouro. E o ouro tem que ficar, no meu entender, em grande parte no Brasil. Agenda de privatizações, presidente, o senhor tem uma perspectiva, o ministro Paulo Guedes já apresentou um cronograma? Está com o Salim Matar essa proposta, não é fácil privatizar também, que eu falei que Salim Matar. Salim, pelo menos umazinha por semana você tem que resolver, tá certo? Umazinha, uma estatal pequenininha, começa por aí. As maiores vai ter problema, em grande parte passa pelo parlamento brasileiro. Nós queremos, com todo respeito, o que foram estatais até o ano passado? Foco em corrupção, apadrinhamento político. Olha a Petrobras, tá aqui, ó, o Moro fala Petrobras melhor do que eu. Olha a Petrobras. Meu partido teve gente indicada para Petrobras. Olha os fundos de pensões, indicações políticas. Olha os Correios comprando papéis de Hugo Chávez. Por isso talvez tá faltando papel higiênico lá na Venezuela. Talvez por causa disso. Quebraram postales, pô. Emprestando dinheiro aí, olha o BNDES. Ocupação política. Eu tava agora em Itapira, São Paulo. Uma planta lá que está pesquisando cura do câncer, né? Eu falei, olha, por exemplo, o padrão dos nossos ministros dos anteriores. Eu citei o Marcos Pontes. Se você perguntar para os ministros da ciência e tecnologia anteriores ao Marcos Pontes,
Ele não ia saber a diferença de lei da gravidade para gravidez. Não tinha como dar certo um país desse. Pega o padrão aí de demais ministros e veja os que antecederam a eles. Qual foi o critério de indicação? Não tinha como dar certo. Vocês me questionaram muito, né? Governabilidade. Eu respondo a pergunta. Como é que é a governabilidade? Como era conseguida no passado? Estamos em perfeita harmonia com o parlamento. O parlamento, não são todos, é uma minoria, entendia que devia continuar como antes. Não é imposição minha. Eu falei durante a campanha, pela primeira vez na vida, estando presidente, está honrando o que prometeu durante a campanha. A imprensa tinha que estar vibrando com isso. Presidente, como o senhor interpretou? Não, tem PGR, passamos para talvez sexta-feira, semana que vem, a gente decida aí. Por que, presidente? Porque é uma escolha muito importante, né? Mesmo quando você se casou na tua vida, você não escolheu bastante para se casar? Pô? E ela também escolheu bastante para casar contigo. Aumentaram os candidatos? Não, isso aí tem... Todo mundo está no par, uns 80 no par, é esse? Ah, tem bastante gente. Tem uns 80 no par. O ministro Moro fez alguma recomendação, né? E ele, em grande parte, eu me aconselho com ele muita coisa. Eu sou técnico do time de futebol, ele é um jogador, então o jogador conversa comigo, dá sugestão, esse nome talvez não dê certo, aquele seja melhor, assim como os demais ministros. Eu sou uma pessoa que, para contrariar que muito falaram de mim no passado, né, eu sou extremamente democrático. COAF, o que acontece com a COAF? Nós, foi decisão nossa, na MP, ir para a Justiça. O Congresso mudou, é natural, e indo para a economia, ter alguma mudança. Agora, o que nós pretendemos é tirar o COAF do jogo político. Pretendemos. E temos conversando, exatamente, já está sabendo, é vincular o Banco Central. Daí acaba, tudo onde tem a política, né, mesmo a gente tendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. A gente quer evitar isso daí. Não há desgaste para mim nem para o Moro. O COAF lá, porventura, caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político de um lado ou de outro. Leonel segue no cargo se foi para o PC? Aí vai depender, olha só, se vai ser para o Banco Central, quem vai decidir é o Roberto Campos. Agora, o que parece que ele pretende é ter um quadro efetivo do COAF, que mudaria de nome, inclusive. Como que isso mudaria a questão de indicações políticas, presidente? Olha só, eu posso hoje chegar para o Moro e falar, Moro, tira o cara da COAF aqui, chega no entendimento, tira. Ele quer evitar isso daí. Quanto menos o Estado, a política interferir no destino do Brasil, eu entendo que seja melhor. Presidente, o Rodrigo Maia disse que o senhor é um, abre aspas, fruto dos nossos erros. Como é que o senhor fez essa declaração? Olha só, com muita naturalidade. No meu entender, não foi uma crítica pessoal para mim. Eu acho que o Rodrigo Maia, parabéns se é que ele falou isso mesmo, tá? Porque olha só, mudou realmente de esquerda para centro-direita ou direita o governo. Então, o erro acho que não é dele, né? É da esquerda que estava no poder. O Maia disse também que o governo não tem base. Que avaliação que o senhor faz dessa afirmação? Olha só, ninguém esperava a reforma da Previdência ter essa votação toda. Tá? O parlamento, né? Quem conduz o parlamento, a Câmara, é o Rodrigo Maia. Eu tenho certeza que outras propostas, como a reforma tributária, é interesse dele e da grande maioria dos parlamentares. Nós estamos mostrando que a base do governo, tá, são as ideias que nós todos temos. O próprio Rodrigo Maia deve botar em pauta a votação do porte em toda a área rural. Eu conversei com ele na semana passada e deve botar em pauta isso aí. E uma pauta minha, passou a ser dele também. Estamos dividindo. Daqui a pouco estaremos morando juntos, com toda certeza. Ministro Moro, como o senhor interpretou, por exemplo, as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, que ao se referir aos integrantes da Lava Jato, disse que era uma organização que cometeu todo tipo de crime, uma série de crimes. Como o senhor recebeu essa afirmação? A Lava Jato mudou a história do país. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção e a Lava Jato mudou esse quadro e ser reconhecido pela população brasileira. Agora não comento declarações de ministro Supremo. Pessoal, obrigado aí, pessoal. Obrigado, ministro. Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. Até a próxima.